Olá, meus amigos, muito boa noite. Meu nome é Felipe Boring Rocha, sou defensor público e professor de Direito Processual e na noite de hoje vou estar fazendo uma live junto com meu querido amigo Alexandre Chini, que até já entrou aqui, o Chini, do futuro dos juizados especiais para a 30ª live do FONAGE, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Já estou aqui com meu amigo Alexandre Chini, que está numa beca impecável, peço até desculpa aqui. Poxa, e agora chateado. Vou ali trocar de roupa e já volto, Alexandre. Tudo bom? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Felipe. Nós ensaiamos tanto ontem, né? Verdade. Bom, Eu tava explicando que nós vamos fazer aqui uma live hoje falando a respeito do futuro dos juizados especiais, e essa é a 30ª live do FONAGE. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da proposta do FONAGE de fazer essas lives. Bom, essa proposta, eu acho que esse modelo surgiu em razão dessa situação de pandemia que impossibilitou que nós fizéssemos os nossos encontros presenciais, né? E essa tecnologia, ela favoreceu esse tipo de comunicação e acredito que ele pode seguir dessa forma por muito tempo, né? Então, Felipe, eu queria agradecer primeiro a presidente do FONAGE, desembargadora Janice Goulart, né, Garcia, pelo convite e oportunidade, né, que nos deu da gente poder falar um pouco sobre os juizados, o sistema dos juizados especiais cíveis. Agradecer também ao Guilherme Baldan, que, enfim, é quem organiza e faz essas coisas todas, que é o secretário-geral do FONAGE. E também fazer uma saudação especial a você, que é um grande amigo, sócio num livro, junto com Alexandre Frecha, com o Marcos Couto e com a esposa dele, que nós estamos lançando a 3ª edição, exatamente isso, aproveitar para fazer a propaganda do livro, né? Um comentário ali em 9.099, que nós levamos 2 anos para fazer isso aí, que segue agora na 3ª fase, espero que em muitas, né? E, Alexandre, fala um pouquinho de você. Você é juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Você está hoje no CNJ, tá no STJ, desculpe. Fala um pouquinho aí da sua atuação hoje. Bom, eu sou juiz há 22 anos e acho que estou em 22 anos no sistema dos juizados, porque eu conto, desde a época que eu era juiz em Saquarema, que lá a 2ª vara tinha competência em fazenda pública, criminal, tribunal do júri e juizados especiais cíveis, então conta. Depois eu fui removido para Ararama, era vara criminal e tinha o juizado adjunto. Depois eu fui tranquilo. para Gonçalo, juizado civil, fui removido para juizado civil de Niterói, fiquei algum tempo na turma recursal, acho que uns 8 anos, coordenei por 2 anos e comecei a participar de forma intensa no FONAGE, né? Já fui vice-presidente, hoje eu sou representante do FONAGE no CNJ e por uma admiração que eu tinha aos participantes, por exemplo, todos, Ricardo Cunha Quimente, desembargadora Janice, enfim, eu poderia falar o nome de várias pessoas. Eric Linhares, o Eric também, um querido amigo. Eric e o desembargador Joaquim, que me levou para lá, né, que é o meu padrinho no FONAGE, e aí, então, depois disso, eu fiz esses trabalhos junto com você e lançamos 3 livros, né, sobre juizados especiais cíveis no âmbito da Justiça Federal e Fazenda Pública. E vários artigos, né, que a gente escreve juntos, já escrevemos vários, né? E esse sistema é uma paixão. E hoje eu estou lá colaborando com o ministro Humberto Martins, que é o presidente do STJ. Estive com o ministro Humberto na Corregedoria Nacional, né, por 2 anos, onde eu, junto com o colega Jorcenil do Amazonas, nós tratamos do extrajudicial, das serventias, enfim, e da desjudicialização, né, desse processo de desjudicialização que se iniciou no país, desse grande sistema de justiça, né, multiportas, enfim, os cartórios têm uma atuação muito grande nesse sistema de
desjudicialização, provimento 72, provimento, eu acho que 67, enfim, que trata dessa possibilidade de composição, a resolução 125, que trata dos conflitos adequados, né, a forma de tratamento adequado dos conflitos. Enfim, hoje eu cuido lá da parte da homologação de sentença estrangeira, que está regulado no Código de Processo Civil, no regimento interno do STJ, na Lei de Introduções às Normas do Sistema Brasileiro, em vários tratados internacionais, e que é um rito, eu acho que é o rito mais... Hoje é o rito sumaríssimo que existe no Código de Processo Civil, porque se o presidente do STJ tem a competência para homologar as decisões estrangeiras, ele ou homologa, ou, na hipótese de ocorrer uma contestação, então ele distribui para um ministro da Corte Especial e aí tem um voto e termina o processo. Se a parte juntar todos os documentos de forma adequada, ele tem aquela homologação em 15 dias, entendeu? Eu acho que nenhum norma processual, em qualquer código, ou seja, na Justiça do Trabalho, juizados especiais civis, no Código de Processo Civil, tem um resultado tão rápido quanto essa homologação. Perfeito. Bem, Chine, eu sei que o objetivo da nossa live é falar a respeito do futuro dos juizados, mas é muito difícil a gente falar do futuro sem conhecer o passado. Qual é a sua visão a respeito do passado dos juizados especiais? Qual é o seu sentimento, qual é a sua percepção a respeito do passado dos juizados especiais? Filho, você acho que abordou assim de uma forma bem, vamos dizer, cronológica, perfeita, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que falar do passado e do presente para a gente poder fazer uma projeção para o futuro, né? Eu acho que a gente pode começar falando do atual do sistema dos juizados especiais cíveis, né? Bom, o sistema ele foi introduzido, né, pelo Código de Processo Civil, né, vamos dizer assim, pela a Constituição, artigo 98, né, inciso 1º. Né, esse sistema, pela lei 9, que é introduzido, vamos dizer, efetivamente, após a regulamentação do artigo 98, pela Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, ele tem características próprias, né, de resolução de conflito de menor complexidade. Né? Mas essa busca, vamos dizer assim, por soluções de conflito rápidas, ela é muito antiga, ela é muito remota, ela é medieval, na verdade. Se você pegar as ordenações, você já tinha essa preocupação, né? Essa busca incansável pela redução do tempo do processo. Assim, pela desformalização do processo, pela flexibilização do procedimento, ela se desenvolve através de um processo, como eu disse, histórico, né? Da qual, recentemente, a gente poderia falar do artigo 275 do Código de Processo Civil de 73, que trata do rito sumário, e da criação dos juizados de pequenas causas pela Lei 7.244 de 84, que nitidamente possuem possuem características próprias e que possibilitaram que as questões que não eram conhecidas pelo velho sistema, quando a gente fala da Lei dos Juizados Especiais de Pequenas Causas e da Lei dos Juizados Especiais, agora a Lei 9.099, essas causas passaram a ter uma acessibilidade maior e possibilitaram que serem discutidas de uma forma simplificada, né? Sumarizada, a gente pode dizer assim. Mas, para a gente ter uma ideia, em 1824, a Constituição do Império, né, ele já tinha essa preocupação, Dom Pedro I, ele tinha essa preocupação nessa busca por uma forma rápida e simplificada de solução de conflitos. Tanto é verdade que no artigo 160 da Constituição de 1824, né, existe a figura do árbitro, juiz árbitro, que aparece no nosso sistema, que proferiam sentenças que eram executadas sem recurso, né, assim que tivesse as partes convencionado.
E também no artigo 161, né, que também previa uma fase de conciliação pré-processual. Então, o texto da Constituição, se eu não me engano, ele diz assim: sem se fazer constar que se tenha tentado o meio de reconciliação, não se iniciará processo algum. Ou seja, é o que hoje se discute, se é possível se restringir acesso à justiça para que antes se tente os meios de solução alternativa de conflito, como se fosse isso uma grande novidade, mas já tinha na nossa Constituição de 1824. Essa fase pré-processual, né? E o artigo 162 da Constituição, ele instituiu o juiz de paz, que tinha competência, na forma do artigo 5º da lei de 15 de outubro de 1824, para atuar na conciliação das partes e no julgamento de pequenas causas. Essa lei, vamos dizer assim, quando Dom Pedro I vai para Portugal, ele outorga a mesma Constituição, e até hoje lá nós temos os julgados de paz, que está mais vinculado ao Poder Executivo, mas que também tem essa competência. Bom, mas de toda forma, o que acontece? Em 1850, foi editado o Regulamento 637, né, que é de 25 de novembro de 1850, que determinou a ordem do juízo no procedimento comercial, né, das causas comerciais, ou seja, disciplinou o processo comercial no Brasil imperial, né, e que no artigo 236 e seguintes lá do regulamento, ele estabelecia o processamento das ações sumárias em razão do valor da causa e em razão da matéria. Bom, o que acontece? Depois, com a proclamação da República, né, e até, também a gente não pode esquecer que até 1900 assim, a primeira metade, primeiro terço do ano de 1900, né, o processo civil continuava sendo regulamentado pelo livro terceiro das ordenações filipinas, né, que, do ponto de vista assim, estrutural, ele se constituía de um tipo exemplar na versão ibérica do processo romano-canônico, né, que existia na época na Europa, né? Com o advento da República, então, o regulamento 737 ele passou a disciplinar não só o processo comercial, mas também o processo civil. De qualquer forma, o que a gente pode observar? Esse procedimento sumário, cada código, né, depois da Constituição, ele poderia outorgar o seu Código de Processo Civil estadual, né? Mas alguns estados não fizeram, continuaram com o regulamento. Mas em 1939 nós temos a edição do Código Nacional. E esse código não previa um rito sumário. Então esse rito sumário desapareceu. Depois o rito sumário volta no Código 73. Ele tem inclusive uma reforma e ele desaparece no Código 2015. A não ser em algumas partes, vamos dizer assim, específicas, como, por exemplo, na homologação de sentença estrangeira. Tem um livro muito bom, que foi até me recomendado. Ele não me recomendou pessoalmente, mas ele recomendou no curso que eu estava assistindo pelo professor Alexandre Câmara, né? Que é um livro do Alan Stroller, que ele é de 1945, dos fundamentos do formalismo processual civil. E ele diz que o procedimento sumário, né, surge em 1306, através do direito canônico, pelo Papa Clemente V, né? E por decreto instituiu o rito sumário, né, no direito canônico, e esse modelo ele então se espalha por toda a Europa. Mas ele adverte, faz uma nota muito interessante, que nesse curso, né, e no decorrer do tempo, o processo de decidimento sumário canônico ele tinha uma grande, vamos dizer assim, atuação do juiz na investigação da prova e no princípio da oralidade. A oralidade era muito forte naquilo ali. Ele perde essa força na oralidade e cada vez mais esse procedimento vai se ordinarizando. Até que no século XVI, a liberdade do juiz some nessa questão de oralidade, de investigação da prova, e no século XVII e no século XIX, ele quase que totalmente desaparece, ele vira um procedimento ordinário. Então, essa é uma visão histórica que a gente tem que ter para que a gente possa enfrentar essa questão atual dele, como que ele se desenvolve no rito sumário, né? E o que isso pode levar com
o futuro desse sistema dos juizados se esse processo de ordinarização do procedimento continuar. Isso é bom, isso é uma visão, né? Entendi. Tomando desse ponto, eu acho sempre interessante a gente lembrar que a lei dos juizados especiais, que está completando 25 anos esse ano, né, que ela é de 95, eu costumo brincar que, na verdade, ela está completando 36 anos. Porque a Lei 9.099, ela é uma reprodução, assim, quase que literal, de 90%, 80% dos artigos da Lei dos Juizados de Pequenas Causas, que é a Lei 7244 de 84. Então, os juizados estão comemorando 35 anos, estão comemorando 25 anos com um corpinho de 36. Né? E a Lei dos Juizados de Pequenas Causas, ela foi criada, foi gestada a partir da comissão que foi instituída no âmbito do Ministério da Desburocratização, né, sob a coordenação do então ministro Hélio Beltrão. E essa comissão, ela bebeu de diferentes fontes para gestar essa lei. Ela teve como referência as chamadas Small Player Courts de Nova York, né, que foram os